Então, para começar, eu represento a televisão Canal Plus, onde trabalhava o Grzegorz Mielcarski, o nosso amigo. Você levou o Greg para o seu trabalho. Eu queria perguntar no início por que você insistiu tanto naquela contratação do Mielcarski? Por que você precisava tanto daí na seleção? Porque chegas a um país novo, em que não conheces praticamente nada. Tirando aquilo que sabes, que vais tentar perceber da história, que sabes da equipa, porque defrontaste muitas vezes, mas conheces muito pouco da cultura, da personalidade, do conceito, e, portanto, era muito importante para mim ter alguém que me conhecesse a mim também. Não só me pudesse transmitir aquilo que é o conceito polaco, aquilo que é a forma de estar do povo, a cultura do povo, o dia-a-dia. E ele é polaco, portanto, logo é uma grande vantagem, mas também, ao mesmo tempo, que me conhecesse a mim. E o Greg trabalhou comigo não só no Porto, foi meu jogador não só no Porto, como também foi meu jogador no EK de Atenas. Eu contratei-o para o EK de Atenas. Portanto, é alguém que conhecia muito bem a minha forma de pensar. Porque a transmissão só de palavra é muito difícil, porque, principalmente em termos técnicos, não podes traduzir de uma forma literal, porque senão ninguém vai entender o que estamos a falar. Porque se fosse só uma conversa normal, sim, aí é uma tradução quase literal, mas quando tu estás a falar daquilo que é pensamento, é muito mais do que uma tradução literal. Portanto, eu já tinha tido essa experiência na Grécia. Quando eu cheguei à Grécia havia algumas palavras que eu dizia em português que têm um significado muito forte, mas que depois não têm nenhum significado traduzidos para grego. E acontece aqui também, porque é uma manifestação de expressão. Agora, quem conhece e grego conhece muito bem a mim, sabe aquilo que eu quero, aquilo que eu penso. Quando eu digo uma determinada frase, ele sabe o que é que eu quero dizer. E a tradução não pode ser igual, não é? Estes dois aspectos importantes. Terceiro aspecto, é alguém que eu sei e tenho a certeza, porque foi meu jogador há muito tempo, que percebe de futebol, que sabe de futebol também. Portanto, portanto é no fundo o pacote completo, e perfeito para poder ajudar-me, a mim e à restante equipa técnica. Que, aliás, fiz igual quando fiz na Grécia, não é? Peguei num ex-jogador meu grego e passou também a trabalhar comigo e a ser o meu adjunto na Grécia, o que é perfeitamente normal, porque é bom encontrar estes dois patamares, não é? E depois aproveitei aquilo que era o que já existia aqui na Federação, não é? O Hubert, o Cuba, o Lucas, o Dorna. Aproveitei aqueles que aqui estavam, já cá tinha gente para isso. Era muito importante ter alguém que pudesse fazer esta ponte, mas não pode ser só alguém que fala português, ou só alguém que fala... Não, não é isso. Tinha que ser alguém que me conhecesse bem a mim. Por isso a minha insistência, naturalmente. E como é que você descreveria o seu dia a dia aqui na Polônia? Porque a gente só recebe notícias, por exemplo, que o treinador saiu a Portugal, que o treinador voltou, que o treinador saiu para ver o jogo em Siedlce da seleção sub-17. Como é que você funciona aqui? Porque eu também ouvi das pessoas que trabalham na federação que você passa muito tempo também trabalhando aqui dentro da federação, do Sim, eu prédio da chego federação. normalmente às 9 e pouco chego à federação e trabalho até às 3, 4 da tarde, sim. Eu e os meus colaboradores, eles às vezes ainda ficam mais, eu vou para casa trabalhar. Porque há muita coisa para fazer, não é? Eu não vim aqui para passear. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer bem a cidade. Eu ainda não consegui visitar locais que eu quero muito visitar. Não tenho tempo para isso. Daqui a 3, 4 meses, se calhar, depois deste trabalho está praticamente... Nunca está feito, mas já está muito adiantado. Então vou ter a oportunidade para desfrutar um pouco também da Polónia, não é? Porque 3 meses são muito curtos para conseguir perceber tudo, não é? E o nosso trabalho no dia-a-dia é visualizar o jogo. Há uma fase que já fizemos, que já não estamos a repetir, que é quando chegámos, tivemos muitas e muitas e muitas horas aqui a ver os jogos da seleção da Polónia, todos os jogos da seleção da Polónia. Era muito importante para perceber as características do jogo, como jogavam, a ideia do jogo, aquilo que também é a nossa ideia, como é que podemos mudar ou não mudar. Depois a análise dos jogadores, porque quer em Portugal, quer na Grécia, porque treinar uma seleção é muito diferente de treinar um clube. Se eu pudesse treinar um clube polaco, não tinha esta necessidade, porque eu ia ter 1 mês e meio os jogadores para treinar,
para ter contato com os jogadores, para perceber os jogadores, as suas qualidades, as suas características, a sua mentalidade. Na seleção, não. Eu só trabalho com os jogadores pontualmente. Eu estive aqui em fevereiro e metade de março e só conheci os jogadores já em março. Quantos jogos você tinha que ver naquela altura? E quanto tempo você precisava para construir uma base de jogadores que você precisa de observar? Porque sempre se fala que qualquer técnico da seleção tem uma base, por exemplo, de 60, 70, 80 jogadores para observar. Quanto tempo você precisava ou você recebeu uma base, por exemplo, da federação? Não, eu fiz a minha própria base. Eu recebi uma base da federação, obviamente. Né? Basta ir também a... O que eu fiz nessa primeira fase foi, para já, foi ver quem eram os jogadores que tinham sido utilizados nos últimos 20 jogos da seleção. Não é? Qual foi a utilização, qual não foi a utilização, como é que foi, como é que não foi. O tempo de jogo jogado, o tempo de jogo não jogado. Depois procurei aqui dentro encontrar toda a informação que havia disponível ao nível dos treinos, vídeos, para poder perceber também a organização e aquilo que era o normal trabalho e funcionamento da equipa. E isso foram muitos jogos, muitos treinos. Eu vi praticamente quase todos os treinos, por exemplo, no Qatar. Porque os treinos aqui são gravados, como o que é normal, eu também os gravo, a gente também os grava sempre, para quando um dia vier um colega meu, ele também saber o que é que esta equipa técnica fazia, ao nível do treino, e isso é muito importante. E depois também, obviamente, que o trabalho, em termos de análise dos jogadores, foi diferente do que aconteceu nos outros 2 países onde treinei, porque aí eu tive 10 anos a treinar clubes. Na Grécia treinei durante 10 anos clube e depois... Você conhecia todos os jogadores? Portanto, eu conhecia todos os jogadores, conhecia-os bem. Foram bons jogadores, sabia o que é que eles tinham para me dar. E conhecia muito bem o campeonato, conhecia muito bem o campeonato grego. Em Portugal eu conhecia tudo. Eu cheguei aqui à Polónia e conhecia nada. Tirando os jogos que realizei com a Polónia e os jogos que vim, ainda agora no Campeonato do Mundo do Qatar, que vim a Polónia fazer, eu não conhecia nada. Eu não conhecia o campeonato, não conhecia a maior parte dos jogadores. Claro, conheces 4, 5, 6 jogadores, conheces. Porque vês em casa todos os dias, não é? Eu estava em Portugal e via o Bayern de Munique, ou via o Nápoles, agora o Barcelona, ou o Nápoles, ou o Juventus, ou não sei o quê. E há jogadores que tu te habituaste a ver, mas a maioria não vejo nunca. E, portanto, tive que me debruçar sobre eles. E isso ainda continuo a fazer. Na realidade, eu só comecei a ter a percepção exata dos jogadores quando os treinei. Porque uma coisa é tu veres a capacidade técnica do jogador. Pronto, e podes ir perceber num vídeo, podes perceber qual é o que é que se faz isto, se faz aquilo, como é que faz, como é que não faz. Mas depois tem a ver com a personalidade do jogador. E isso é muito importante. Claro. Isso é muito importante. Se tu não conheces a personalidade, vai ser muito difícil depois, porque há jogadores que te podem mostrar uma coisa muito boa, mas depois em conceito de equipa nacional Não serem... entendem tudo. Claro, porque basta... Porque quando jogas numa equipa nacional, a responsabilidade é muito grande. E não é um pouco assim, depois dos primeiros jogos da seleção, que você podia ter essas conclusões, que, por exemplo, alguns jogadores que jogam no estrangeiro, por exemplo, no campeonato inglês, decepcionaram um pouco e outros jogadores que não são tão conhecidos jogaram muito bem. Por exemplo, os jogadores que estão nos Estados Unidos. O que você pensou depois dos primeiros jogos da seleção e também depois de ver os primeiros jogos que você viu, que você assistiu em vivo do campeonato polaco? Que eu vou ter mais trabalho aqui do que eu pensei ou outra coisa? Boa questão. Muito boa questão. Vou ter mais trabalho, sim, como pensei. Sim? Sim. Por quê? Também tem muito a ver com a ideia de jogo que eu tenho, não é? E, portanto, quando tu tens... Porque cada treinador tem a sua ideia de jogo. Não é melhor ou pior, é diferente. E, portanto, quando tu vais para qualquer lado, levas sempre contigo a tua ideia, não é? E depois, se tu vais para um clube, podes pegar nessa ideia e dizer assim, eu tenho esta ideia, eu quero jogadores que joguem desta forma, não é? É o que fazem os treinadores todos, não é? Quando jogas a um alto nível. Quando estás numa seleção, tens que pensar sempre a alto nível, e principalmente quando estamos aqui na seleção da Polónia. Não é? Por isso é que eu digo que não podemos aceitar estar em 23º lugar do ranking da FIFA. Um país como a Polónia, com 40 milhões de habitantes, tem que pensar um pouco mais acima.
não se pode ficar com esta... Já é bom para nós estarmos no 23º, não é. Temos que procurar chegar mais acima. Portanto, quando tu chegas a um clube, tu escolhes quem queres para jogar na tua equipa. Aqui não. Aqui, aquilo que é o único dado certo é quem tem passaporte. Quem tem nacionalidade polaca pode jogar no campeonato polaco, pode jogar na seleção polaca. Os outros jogadores não podem, tu não podes ir buscar um outro jogador, só podes ir buscar aqueles. E, portanto, perante a minha ideia de jogo, depois, o que é que vai acontecer? Tu tens esta ideia, vais querer colocá-la em campo. Mas podes chegar à conclusão que não tens jogadores que, na realidade, correspondem àquela tua ideia. E, se calhar, vais ter que ser tu a alterar, eu, neste caso. Posso ser eu a ter que alterar. E, portanto, eu sinto que tenho mais trabalho que aquilo que eu esperava. É verdade. Porque eu acho que a Polónia tem, na realidade, um conjunto e tem capacidade para fazer muitas coisas boas. Os jogadores são fantásticos ao nível do treino, treinam muito bem, têm uma aplicação enorme, são excelentes profissionais, vêm com muita paixão para representar o seu país e isso é um sinal muito, muito positivo, não é? Muito positivo. E, portanto, nesse aspecto eu não foi diferente daquilo que eu esperava isso. Até porque me lembrava bem desses jogos duros que tive com a seleção da Polónia. E, portanto, sabia que essa parte eu conseguia perceber e isso é a realidade. Os jogadores têm, na realidade, esse perfil. Na realidade, muito trabalho, muita vontade, muita determinação, acreditam naquilo que estamos a fazer, querem fazer bem. Agora, a questão é se, e talvez algum erro da minha parte, eu achar que podia fazer isso logo. Hoje, eu diria ao contrário, não é? E, portanto, se calhar teria feito as coisas, teria feito de forma diferente. Então, para chegar ao mesmo objetivo. Então, o que é que você teria feito de outra forma? Sim. Teria feito é que eu quis que a equipa logo assumisse o comando do jogo, fosse uma equipa capaz de assumir completamente o comando do jogo, de dizer com bola e sem bola, ser capaz de controlar todos os momentos do jogo. E não parece que a equipa esteja preparada, não estava preparada para fazer isso. Acho que ficou um pouco entre o querer fazer e o ser capaz de fazer, pelo menos nesta fase. Eu acho que com tempo nós vamos acabar por conseguir fazer isto. E quando é assim, quando tu, nesta primeira fase, se calhar foi demasiado rápido, e portanto responsabilidade minha, demasiado rápido. Por isso, obviamente, depois do que aconteceu no primeiro jogo, tive que infletir um pouco e tive que dizer assim, ok, a equipa está habituada a jogar de uma determinada forma, no meu conceito a gente deve alterar um pouco esta forma, mas vamos encontrar uma solução intermédia para que as coisas possam funcionar, não é? Para que as coisas vão gradualmente acontecendo. Porque, por exemplo, eu jogo a 4, jogo com 4 defesas normalmente, não é? Com laterais que são defesas, não é? E, por exemplo, eu aqui não encontro laterais defesas. Foi algo com que eu me declarei logo. Então, por isso você pode apostar, por exemplo, no Jakub Kiwior como lateral? Claro. Que é o que fazem muitos treinadores. A equipa do City joga com 4 defesas centrais. Claro. Mas você, Mas não joga 4 defesas centrais, joga com 4 defesas mesmo. Uhum. Porque aqui joga-se muito com 2 ou com 3. Mesmo aqui, por exemplo, o campeonato polaco, mesmo a jogar a 3, um dos centrais, os centrais avançam muito, atacam claro. muito. Sim, mas isso as equipas têm que defender bem. Portanto, por isso é que se dizem defesas, médios e avançados. Claro que não podemos pôr isto só por setores, ou seja, isto não é um problema só do setor defensivo. Não, isto é um problema da equipa global. Temos que encontrar uma forma da equipa defender bem e poder atacar bem. Porque senão vamos limitar. A gente podia jogar aqui com 10 defesas, quer dizer, pronto, está bem, mas não íamos atacar. E, portanto, temos que encontrar um equilíbrio. Portanto, obviamente que esse equilíbrio é esse que eu agora procuro e esse trabalho que eu faço intensamente, eu e os meus colaboradores, que estamos sempre a ver jogos, para ver se encontramos, na realidade, um equilíbrio em relação a esses 50 jogadores que nós já observamos, pronto, aqueles que já neste momento colocamos em observação permanente, e depois há aqueles que nos vão surgindo, porque depois vamos ver um jogo. O Campeonato Polaco, por exemplo, há um jogador que nos salta à vista. E pronto, vamos procurar ver mais alguns jogos para perceber
se aquele jogo corresponde àquilo que a gente criou. O caso de Solomon é o caso de Lederman, seguramente, mas Solomon, naquele momento eu perdi alguns dos centrais que tinha chamado e pensei, e agora vou buscar. E havia um jogador que eu estava a ver aqui, eu já tinha visto ao vivo, porque é diferente de ver na televisão. Claro. Tinha visto ao vivo e pareceu-me um jogador capaz de poder fazer aquilo que eu esperava para a equipa fazer. E a prova é que Ou ele jogou seja, o segundo jogo e comandar a fez bem. defesa também? Sim, seja comandar também a defesa, mas não é só comandar a defesa, é que se integra bem naquilo que eu quero da equipa, não é? Porque eu quero que a equipa jogue com o bloco mais subido, não quero que a equipa jogue com o bloco muito atrasado, porque isso depois vai criar as dificuldades em termos ofensivos. Portanto, quero uma equipa equilibrada nos vários momentos do jogo. Uma equipa que marca golos e que não sofre golos. E é esse equilíbrio que eu procuro, não é? Porque uma das coisas que eu vi em todas as análises que fiz eu e os meus colaboradores, é por isso é que a gente está aqui tantas horas e passa aqui tantas horas a discutir este assunto. Uma das coisas que eu percebi claramente é que, desde o apuramento para o Europeu de 2020, a equipa polaca, a média de golos entre sofridos e marcados é muito má. Muito má. Não está, por isso, representa um pouco o nível que está do urgência em terceiro lugar. Representa um pouco isso. Mas o que aconteceu no primeiro jogo contra a República Checa? Não? Porque foi um jogo um pouco absurdo, podemos dizer. Isso não acontece normalmente, mas você não pensava naquele jogo, durante o jogo, que os jogadores ficaram um pouco com medo, assustados, que até os jogadores ofensivos olhavam mais para trás do que acontecia na defesa, do que olhar para a frente e ser mais criativo? O que aconteceu? Como é que não sei se você pode explica? analisar isso, porque ninguém, nunca me lembro do... Eu nunca me aconteceu. E acho que poucas equipas sofrem 2 golos nos primeiros 2 minutos. Quer dizer, a partir daí os jogadores ficaram... O que é também, de alguma forma, normal. Porque se os jogadores acreditavam naquilo que... E acreditavam e procuraram fazê-lo em treino. E a proposta que eu fiz era ser uma equipa mais subida, mais ofensiva, com capacidade de defender bem, mas jogar mais subida, para termos mais capacidade de ter bola, e estas coisas. Sofre os 2 golos. Obviamente que os jogadores ficam na dúvida se deviam fazer isto ou se deviam fazer isto, não é? Ou seja, se deviam voltar para trás ou se deviam olhar para a frente. Não é em termos de campo, é em termos de ideia do jogo. Percebes? Mas olhar para trás não sei, porque se olharmos para trás para os últimos 4 anos, a equipa sofre muitos golos. Muitos golos. Portanto, uma coisa está errada. A equipa sofre muitos golos. E também não faz muitos. Portanto, se a equipa sofre mais golos que o que marca, alguma coisa está errada. Então vamos ter que encontrar uma solução. Acho que já respondemos muito melhor no jogo com a Albânia. Porque a Albânia não é uma questão da vitória ou da derrota. É que contra a Albânia o adversário teve poucas oportunidades para fazer golo à Polónia. Com exceção da parte final, em que nós não teremos estado tão bem. E nós criámos algumas situações para marcar golos. Eu acho que o processo é neste sentido. Cada vez mais a gente conseguir que o adversário não nos crie problemas a nós, ou seja, não crie oportunidades para fazer golo, e nós consigamos ter oportunidades para fazer golo. E esse é que é o equilíbrio que eu quero dar à equipa, que eu acho que a equipa tem condições para dar, os jogadores têm qualidade para o poder fazer. Agora, tens que mudar um pouco aquilo que falavas há pouco. Eu acho que uma das coisas que senti é que os jogadores têm alguma, não é dizer, insegurança, não se sentem à vontade. A mim pareceu-me claramente que no jogo não se sentiam à vontade para fazer assim. Porque eu acho que é um bocadinho de pensamento individual. Pensa-se muito primeiro em o que é que eu tenho que fazer eu, e estou mais preocupado com o que é que eu tenho que fazer do que aquilo que a equipa precisa que eu faça. E essa é uma questão que a gente tem que alterar rapidamente, que é, eu tenho que estar muito mais, os jogadores têm que estar muito mais preocupados naquilo que a equipa precisa que eu faça do que aquilo que eu preciso de fazer eu. Porque se eu só estiver em campo para me defender a mim, e para que os jornais digam bem de mim, eu sempre dizia isto, não é aqui na Polónia, eu sempre dizia isto no meu passado. Se nós vamos para o campo a pensar como é que eu tenho que jogar para depois da manhã o que é que vai sair no jornal, então eu estou errado. Porque eu não estou a ajudar a equipa, estou preocupado comigo próprio, não é? Mas você não liga no que dizem os jornalistas? Não ligo, mas os jogadores ligam. O problema é esse. Eu não ligar é outra coisa. Sim, agora, e você... eu não ligo, agora, mas os jogadores ligam. Digam, Mas ligam aqui em todo lado. Logo você vem à concentração da seleção e você
fica a saber que o Łukasz Skorupski deu uma entrevista. Você recebeu uma notícia de um escândalo do dinheiro que os jogadores iam receber do governo. O que você pensa naquela altura? Porque você não participava nisso. Eu nem sabia, Você... eu só soube disso em estágio. Eu para já não leio, não é? Porque não sou capaz de ler. Nem ninguém me falou dessa entrevista. Só depois em estágio é que eu percebi que havia uma questão qualquer. E, portanto, eu fiz aquilo que é normal qualquer treinador fazer, não é? Dizem que eu sou ditador, ou que diz que não podem falar à imprensa, quer dizer... Disseram uma série de coisas, que eu não sei quem é que diz estas coisas, mas quer dizer, disseram que eu proibi os jogadores de falar, nunca proibi jogador nenhum de falar. Disseram que os jogadores não podiam ver as famílias, nunca isso aconteceu. Aliás, no primeiro dia que cheguei à seleção, disse aos jogadores que no jogo a seguir à República Checa, independentemente do resultado, iam ter o dia livre para passar com as famílias, que eu não sei se alguma vez aconteceu, mas comigo sempre aconteceu em todas as seleções que eu trabalhei. Portanto, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, há uma coisa que eu sei. E esse é o trabalho fundamental do treinador também. Perante uma situação que eu conhecia em estágio, que eu não sabia o que era sequer, não sabia o que era, mas que percebi que estava a criar algum mal-estar, juntei os jogadores e disse-lhes, olha, esta situação é uma situação que está a criar um mal-estar, vocês resolvam-no. Resolvam entre vocês, naturalmente, conversem, resolvam o problema, porque nós estamos aqui para representar a Polónia e não podemos estar a dar tiros a nós próprios, não é? Mas você considerou aquela entrevista como um tiro no seu pé? Não é no meu pé, não é no pé da Não seleção. no seu, mas da Sim, seleção. mas o Skorupski, eu já o conheço, eu não o conhecia, mas conheço bem, sei que ele fez aquilo sem nenhuma intenção. Que foi uma coisa, aquilo que eu sei, até terá dado a entrevista um mês antes. Uhum. Portanto, não sei porque é que não puseram a entrevista logo esse mês antes cá fora. Esperaram 2 dias antes de entrar em estágio para essa entrevista sair. Não me parece de bom tom. E não é ajudar a seleção polaca, seguramente. Punham a entrevista, ok, naturalmente. Agora, 2 dias antes dos jogadores se juntarem. Claro que o rapaz, coitado, na minha perspectiva, ele, há um mês a tal, fizeram umas perguntas, ele respondeu naturalmente. Mas ele não quis criar problemas nenhuns. E ele próprio o disse depois, não é? E, portanto, esse assunto é um assunto que ficou completamente resolvido. Não afetou em nada a seleção. Isso não afetou. Eu nunca senti que isso tivesse afetado a seleção, pelo menos no tempo em que estivemos em estágio, mas era importante resolvê-lo. E resolvê-lo de uma forma normal e natural e que as coisas continuam a fluir naturalmente. E o que eu disse aos jogadores, até pegando nesse tipo de exemplos, mas que já disse aos clubes, quando cheguei aos clubes, eu vivi num país que é muito mais difícil que a Grécia, em que os jornais acham sempre, e eu respeito isso, eu respeito, quer dizer... Aqui está tudo mais tranquilo? Do que em relação à Grécia, quando eu fui para a Grécia, sim. Mas isto é uma questão normal, não é aqui, na China também é igual. A imprensa faz o seu trabalho e fazia bem. Não é? Qual é o vosso papel? Não é o meu. Eu respeito o vosso, porque vocês o que querem saber é notícias, é coisas assim, é saber, tentar falar com o jogador, quem é que vai jogar, quem não vai jogar, como é que a equipa vai jogar. Eu acho que você está acostumado normal. ao trabalho com o Cristiano Ronaldo, então não, mas isto é nada normal. vai ser surpreendente Não, para você. Isso eu do lado dos outros não falo. Agora, a questão é assim, isso é normal, e eu respeito muito a imprensa faz o seu trabalho e procura fazer bem. Eu sou treinador, eu tenho que fazer bem o meu trabalho. E eu, quando cheguei à Grécia, também tive algumas questões com os jornalistas. Não questões, mas tive que conseguir explicar. Não foi fácil para mim explicar porque é que eu acho, por exemplo, um jogador está em estágio e liga-lhe um jornalista e diz: olha, vai jogar? Não, não vou. Até quem é que vai jogar? Vai jogar o António. Então como é que vamos jogar? Vamos jogar com 5 defesas ou com 3 ou com 4? E ele diz: vamos jogar com 4, que foi isso que treinámos. Isso é bom para a seleção? Não. Não. Claro. Para vocês é. Eu percebo. É uma caixa boa. Abrem o vosso programa a dizer: seleção vai jogar, joga este. Claro. Isto para vocês é ótimo. É um furo jornalístico. E vocês vão ter 20 milhões de pessoas a ver o vosso programa. Mas para a seleção não é. Porque vêm vocês, mas vêm a outra equipa. E vai saber quem é que vai jogar e como é que vamos jogar. Isso é dar tiros nos pés. Eu queria fazer essa pergunta no fim da nossa entrevista, mas vou fazer agora pelo jogo contra a Alemanha, porque você não liga no que dizem os jornalistas, mas você deu uma entrevista à televisão pública falando que não era um jogo perfeito para você, sobretudo pelo jogo também contra a Moldávia. Então,
como é que funciona a comunicação entre o senhor e a federação, que você não queria esse jogo, mas você tem que jogar, também tem que respeitar, né, pelo fato da despedida do Kuba Błaszczykowski, e o que podemos esperar daquele jogo? Vamos lá tentar explicar bem isso. A relação aqui funciona muito bem. Vamos começar por aí. A comunicação entre nós, bem, muito bem, desde que eu cheguei. Desde que eu cheguei. E quando eu cheguei, foi-me dito logo nessa altura, quando eu cheguei em fevereiro, Que tem esse plano. que tinham este jogo. Não, havia este jogo, estava marcado. E eu disse, ok, está marcado, já não se pode alterar. O que eu disse ontem na televisão foi que se eu já cá estivesse, se eu tivesse vindo para aqui em dezembro e fôssemos programar todo este ano de 2023, com os jogos que temos, e me dissessem, no dia 16, 17 de junho vai haver um jogo. Com quem é que é o adversário? E se me dissesse a Alemanha, eu dizia não. Porque desportivamente não era bom para a equipa, na minha perspectiva. Eu escolheria um adversário parecido com a Moldávia. É normal. Mas é como assim que se faz em como- todo lado. Agora, já estava. E já estando, eu não posso... é uma decisão que já estava tomada, eu tenho que a respeitar. E vou fazer isso. E, portanto, eu conheço muito bem, não conheço muito bem, mas já li o suficiente para perceber a história da Polónia. Como eu já disse, ainda ontem também disse lá nessa entrevista, que uma das coisas que fiz foi comprar um livro sobre a história da Polónia. E, portanto, eu hoje estou identificado e percebo muito bem qual é a relação Polónia-Alemanha, Polónia-Rússia, eu conheço muito bem, em termos gerais. A Grécia tinha muitos mais problemas desses. Muitos mais. E eu conheço-os muito bem também. Porque eu neste momento sou polaco. Mas E sendo polaco, eu tenho que olhar para isto desta perspectiva. Portanto, eu sei que este jogo representa muito para o povo polaco. E, portanto, eu vou encará-lo como sempre encarei todos os jogos. Todos os jogos que fiz até hoje, já vou perto de 200 a nível de seleção, há sempre uma coisa que para mim é o mais importante. Cada vez que eu vou ouvir o hino e vou jogar com o emblema, eu estou a representar um povo. E eu tenho que respeitar o povo. Isso é um motivo de orgulho para mim. E, portanto, eu vou ter que mostrar em campo todo o meu caráter, o caráter do meu povo. A minha equipa tem que mostrar em campo o caráter do povo. Portanto, a gente não vai encarar o jogo para brincar. Isso é outra coisa, eu não disse isso. A gente não vai encarar o jogo para brincar. Sim, mas há alguns adeptos que pensam que eles vão comprar os bilhetes para aquele jogo e não vão ver, por exemplo, o Lewandowski, porque ele vai ser reservado para o jogo quem é que disse isso? contra a Moldávia. Ninguém disse, mas... Então se ninguém disse... Mas tem algumas pessoas que podem pensar assim, se eu deveria comprar o bilhete para aquele jogo. Mas as pessoas vão ver... Vamos lá ver. Para já ninguém disse isso. Eu nem disse qual é a equipa, portanto não sei. Eu sei. Portanto, eu não vou buscar, não vou ter 23 ou 24 ou 25 jogadores em estágio e depois vou buscar mais uns quantos para jogar. Não é nada disso. Portanto, vão jogar aqueles que eu confio e que vou convocar, não é? Confio em mais, mas todos aqueles que eu chamar a estágio é porque eu confio neles, não é? Portanto, o que eu disse é uma coisa diferente. O que eu disse é que eu não vou correr riscos. Ou seja, se eu tiver jogadores em condição que eu acho que não podem jogar 2 jogos seguidos, por questão física, ou porque vêm de campeonatos muito desgastantes, ou porque o que for, então o jogo mais importante para mim é a Moldávia. Mas é para mim e para os polacos, acho eu. Ou só se eu estou errado. Não, eu também acho que aquele jogo é muito mais Então, se o jogo importante. mais importante é esse... Agora, eu com isto não quis dizer que o jogo da Alemanha não é importante. Claro que é. Então, mas eu vou jogar aqui, Polónia-Alemanha, sabendo eu culturalmente o que é que isto representa, não é um jogo importante. Claro que é. E vou levá-lo a sério. Eu detesto perder. Detesto perder e é uma cultura que os meus jogadores vão ter que aprender, é que nós vamos dar muito mal quando perdermos. Mal no sentido de ficarmos muito, muito tristes, muito chateados, muito irritados. Porque eu detesto perder. Então, o que eu disse é outra coisa. Eu disse é que no plano desportivo, no plano meramente desportivo, se eu já cá estivesse antes, se me perguntassem, agora eu estou cá, não é? E eu isso disse ontem na entrevista também. Se me dissessem assim, há um jogo em novembro, temos um jogo particular, como já me disseram, não é? Eu conheço bem o calendário. E me disserem assim, qual é o adversário que queres para este jogo? Eu dizia, a Alemanha é um bom adversário. Se me dissessem, achas que a Alemanha é um bom adversário para essa altura? É um muito bom teste, ao fim de 4, 5 meses,
e depois de estar apurado, eu ver como é que a equipa está perante um adversário deste tipo. Sim. Portanto, estamos a falar em questões meramente técnicas. Nisto não tem nenhuma discórdia entre mim e a direção. Sim, eu sei. Eu tenho que perguntar por dois jogadores, porque você mencionou que você não gosta de jogar com o bloco da defesa atrasado. Sim. Aqui temos um exemplo do zagueiro que é muito importante na história do futebol polaco, o Kamil Glik, que não é muito rápido, que não tem muita qualidade com a bola, mas que sabe defender bastante bem, ou na história defendia muito bem. E temos outro exemplo, como é Grzegorz Krychowiak. E tem muitas pessoas aqui na Polônia que pensavam que o exemplo do Krychowiak e do Glik vai mostrar como o treinador Fernando Santos queria jogar na nossa seleção. Se o Glik e o Krychowiak voltarem à seleção, isso vai mostrar que não haverá uma mudança muito grande na seleção. Por quê? Porque já não representam esse nível que representavam antes. Não consigo perceber a pergunta. Mas porquê que não? Desde que joguem como eu Não, quero? é a pergunta para Não, o eles é senhor. que terão que mudar, não sou eu. Se eu os chamar é porque eles vão mostrar se podem jogar como eu quero. Mas podem jogar como você quer? Eles é que têm que mostrar. Quem mostra isso são os jogadores, não os treinadores. Os jogadores é que mostram. E depois, se os treinadores olham e digam assim, não, afinal este jogador não consegue jogar como eu quero, não pode fazer parte da equipa. Sim, mas também tem um perfil do jogador, por exemplo, que você pode preferir ou não. Sim, mas também depende depois do tipo... Eu vou dar um exemplo. Eu tive um jogador na seleção portuguesa que foi campeão da Europa e que foi campeão da Liga das Nações e que joga neste momento no Lille. É titular indiscutível do Lille. Que se chama Fonte. Foi meu jogador no Sporting e eu dispensei-o. Foi meu jogador no Benfica e eu dispensei-o. Nunca foi meu jogador, nunca jogou comigo, nem no Sporting, no Benfica, apesar de ser jogador do Benfica, eu dispensei a outros clubes. E depois, mais tarde, em 2015, eu chamei-o à Seleção Nacional. Ele foi meu jogador no Sporting em 2003. Eu chamei-o à Seleção Nacional com 32 anos. Ele foi campeão da Europa e campeão do mundo. Naquela altura, ele estava pronto para jogar de acordo com aquilo que eu achava que ele podia jogar. Quem me diz que se podem ou não são os jogadores. Eu vou treinar com os jogadores. Há jogadores que eu acho que vão poder fazer bem uma função e depois não fazem. Se calhar achei que havia alguns jogadores que podiam fazer bem uma função no jogo com a República Checa e não fizeram. E eu tive que mudar. E, portanto, se eu os chamar é porque acho que eles continuam a ter condição. Eu tenho que olhar para isto e não em termos de nome, nem de idade. Os treinadores não podem olhar para essas coisas. Não tem a ver com o nome ou com a idade ou de que as pessoas gostam mais ou gostam menos. Eu olho é para os que tenho. Tenho um leque de jogadores. Muitos deles nem jogam sequer. Se eu tiver jogadores que não jogam, é preferível trazer um que joga. E depois eu vou ver se ele tem capacidade para jogar como eu quero. Se não tiver capacidade, ok, não pode ser titular da equipa. Isso não quer dizer que não possa ser útil. E haverá muitas mudanças agora na próxima convocação comparando com a primeira? Não haverá muitas. Haverá algumas seguramente, mas não haverá muitas. E há algum jogador na seleção que o surpreendeu muito, assim, que você viu nos treinos já aqui em vivo e pensou, uau, eu não esperava tanto? Sim, não me surpreendesse muito, não. Mas já disse que aquilo que me surpreendeu muito foi a atitude dos jogadores, isso sim. E a vontade de quererem fazer bem, sim. Sim, um jogador que me surpreendeu aqui, mas foi antes, foi vê-lo como jogava no clube, por isso é que o trouxe à seleção, foi Lederman. É um jogador que me mostrou, aquilo que eu vi, pareceu um jogador que eu nunca tinha ouvido falar, não estava naquela lista, e um dia fui ver o jogo e disse, mas este jogador pode estar nesta lista, não é? Pode estar nesta lista, quer dizer, isso é que eu acho que é surpresa, não é? De resto, não. E quando você recebeu a notícia que o Salamon ia ser suspenso pelo doping, o que você pensou? Que eu não esperava esse problema, sobretudo... Tem que encontrar outra solução. Como? Que tem que encontrar outra solução. Se não tivesse tido este problema, estaria... E estivesse a jogar, naturalmente estaria agora na convocatória. E não vai estar, não é? E agora qual é o seu maior desafio na seleção polaca, depois dos primeiros jogos? Encontrar esse equilíbrio e construir uma identidade da seleção? O maior desafio é aquele que me foi proposto. Quando falaram comigo em Portugal. Quando foram a Portugal e foram falar comigo e me fizeram esta proposta, a primeira coisa que eu faço sempre é perceber o que é que querem. Porque se não me agradar, eu digo que não. Não é? Tivesse uma proposta, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, que eu achasse que não, dizia não. Portanto, o que me foi proposto foi que a Polónia fosse apurada para 2024.
e que ao mesmo tempo fossem lançadas as bases do futuro da seleção polaca, de forma a que a seleção polaca, na realidade, vá começar a ser cada vez mais forte e que possa representar bem um país de 40 milhões de pessoas. E eu disse que sim, porque eu acho que isso eu posso, pelo menos sei que tenho capacidade para tentar fazer. Se vamos conseguir ou não, isso é o futuro, ninguém sabe, não é? Portanto, esse é que é o meu objetivo. O meu objetivo é qualificar a seleção polaca para o Campeonato de 2024 e, ao mesmo tempo, ir criando bases para que o futuro da seleção polaca esteja garantido e seja mais atrativo, se quiserem. E você quer ter mais influência não só na seleção, mas também no futebol polonês? Porque você falava muito aqui no início do seu trabalho que vem uma pessoa de outro mundo, muito experiente, e que pode também ter influência no futebol base, na promoção dos jogadores. O que você acha e como é que você quer influenciar, por exemplo, o futebol base? Porque recentemente você assistiu também o jogo da seleção sub-17, que foi um pouco como uma surpresa. Qual é a influência que você quer mostrar aqui? O que eu acho é que talvez uma das coisas, se a pergunta fosse no sentido, a pergunta anterior fosse no sentido do que é que mais o impressionou, foi na realidade ao nível do trabalho da formação aqui na Federação Polaca. O trabalho é fantástico, é top. Então Top. o que falta? Top, e eu que já fui selecionador, não de Portugal, porque era diferente, já era top. Mas eu fui trabalhar para um país onde a formação, primeira vez, e era num país que eu estava há muitos anos, a formação ao nível da Federação era baixinha. Aqui é top. A prova disso é que o trabalho que está a ser feito e desenvolvido pela Federação, e eu tenho uma relação muito próxima com o Dorna, como toda a gente sabe, o que está a ser feito é fantástico. A Polónia vai para os sub-17 e para os sub-19. Não há muitos países que fizeram isto, países de topo. Isto é lançar as bases claras do futuro da seleção, da Polónia enquanto seleção. Porque este trabalho base, que agora permitiu o sub-17 e sub-19, daqui a 3, 4 anos está a dar frutos. Em 2015, Portugal jogou a final do Campeonato da Europa de sub-21. Esses jogadores que jogaram, 8, 9 foram campeões em 2016 ou em 2019. E muitos ainda continuam a ser titulares indiscutíveis da seleção portuguesa. Este é que é o trabalho. Foi assim que Portugal cresceu muito a nível de seleção. A nível de arranque, e isto tudo foi este trabalho continuado. Agora, este trabalho não se pode fazer só na Federação. A Federação está a fazê-lo muito bem. Muito bem. Todo o plano que tem estruturado para os próximos anos, ainda há pouco tempo fez esta apresentação, e eu conheço bem, todo o plano que está a ser estruturado para os próximos anos é perfeito. Agora é preciso que os clubes também acompanhem, que foi o que aconteceu em Portugal. O que é que mudou completamente o futebol português? Foi a formação nos clubes. A formação. A formação é fundamental. Porque é difícil cresceres muito quando tens um campeonato, e eu não estou a fazer crítica, percebam isto, eu não me sentia bem se não dissesse aquilo que é verdade. Ora, o que me pediram foi para ajudar, o que eu digo é para tentar ajudar. E é bom que as pessoas entendam que o que eu digo não é crítica, eu não estou a fazer críticas. Não, se fosse para isso, eu não tinha necessidade de estar aqui. Mas que estou cá, então vou aproveitar e digo aquilo que, se me perguntam uma questão, eu tento responder a ela de uma forma construtiva. E espero que toda a gente entenda isto. O futebol polaco não se pode conformar, a Liga Polaca não se pode conformar em estar em 26º lugar. 26º lugar do ranking da UEFA. Não nos podemos conformar com isto. Portanto, temos que ver, todos juntos, não sou eu, Fernando Santos, é todos, devemos olhar para isto e falar sobre isto e perceber porque é que chegámos aqui. E o que é que temos que fazer para chegar ao 10º, ou ao 12º, ou do ranking da UEFA, para termos uma presença assídua na Liga dos Campeões ou nas competições europeias, para ter uma... Porque se tu tens o melhor campeonato no teu país, vais ter uma seleção melhor. Isso é garantido. Isto é sempre assim, isto é uma bola de neve. E aqui, vendo os jogos do campeonato polaco, o que você pensou? Que, na verdade, o campeonato que você viu no estádio representa o 26º lugar da Europa? Sim. É verdade que sim. Então ficou um pouco decepcionado vendo o nível dos jogos? Não, fiquei muito bem impressionado com a atmosfera, que é fantástica. Há poucos países que possam dizer que têm sempre...
Aqui, tirando 3 ou 4 campos, tens 8.000, 10.000 pessoas a ver o jogo. Em Portugal temos muitos jogos com 2.000, 3.000 pessoas. Tens sempre casa cheia, tens um público fantástico, adeptos fantásticos, a atmosfera é ótima. Mas E o depois nível? isto tem... Agora, depois, eu já vou dizer, e depois isto... E quando tu olhas para isto, dizes assim, isto é espetacular, tem todas as condições para ter um grande campeonato. E depois olhas para a prática e tiveste uma equipa que fez uma boa conferência, uma Conferência Liga, o Poznan fez uma boa Conferência Liga. Mas vamos ser sinceros, temos alguma equipa atualmente no Campeonato Polaco que possa disputar uma UEFA ou uma Liga dos Campeões? Não. Pronto. Então não estou errado. Então vamos analisar as causas. Vamos falar todos. Eu cheguei agora, eu estou a tentar perceber agora. Daqui a um ano estou mais apto a poder dizer alguma coisa, se calhar, a poder ajudar mais, mas os clubes temos que pensar nisto. Não estamos a vender cedo demais. Eu estou a dar exemplos, não estou a dizer que é assim. Mas estamos a vender cedo demais. Não estamos demasiado ou pouco a pensar naquilo que devemos, em termos de país, fazer, e estamos mais, na realidade, virados logo para a transação. O que eu vejo é jogadores saírem, mas saírem para onde? Nós não temos capacidade para os reter? Não sei, se calhar não temos, percebes? Se calhar não temos essa capacidade. E se não temos, não temos. Pronto, ok. Portugal também é um país vendedor. É verdade. Mas consegue manter, apesar de vender muito, consegue manter sempre equipas muito equilibradas. Vende para comprar. Porque é isso que acontece. Eu não sei se nós só estamos a vender para vender. Porque quando tu vendes para comprar e trazes outros para vir para cá que vão mantendo um nível de campeonato muito competitivo, por isso, equipas que chegam aos quartos de final das competições principais, não é? Eu acho que a Polónia, eu acho que deve ter, pelo menos, tentar pensar alto. Pensar acima, não ficar só por isto. Porque um campeonato... Vamos lá ver, a organização das equipas é boa. E isto não, por isso é que eu gosto de dizer isto, porque pode ficar com uma crítica à forma como jogam. Não tem nada a ver com isso, porque uma das coisas que eu acho, e nos jogos todos que eu vi, é que eu vou ao jogo, e já vi muitos em outros países, em que eu não percebo nada do que é que está a acontecer no jogo. E aqui eu percebo. Ou seja, quer dizer que o trabalho dos treinadores é bom. Alguma equipa que ficou impressionante para o senhor? Aqui na Em termos de organização, quase todas as equipas sabem o que fazem. Em termos de organização, percebes que o que está dentro do campo é aquilo que se faz no treino. Eu, quando digo organização, é isto. Percebes que aquilo que se faz em campo vem do treino. Isso tu percebes. Claro, depois podem ter uma forma de jogar diferente da que eu penso e tal, mas isso é outra coisa. Isso aí eu respeito e não tenho. E, portanto, eu acho que a questão central é o nível. Vamos lá ver. Eu agora vou falar, mas é verdade isto que eu vou dizer. Há muitos jogadores não polacos a jogar aqui que eu terei muitas dúvidas se têm condições para jogar aqui. Nós também. Então vamos pensar isto, é isto que eu digo. Porque é que, é o que eu digo, tu vendes um jogador por 6 milhões, ou 10, ou 20, ou 100, e vais comprar um jogador também deste nível, que sabes daqui a um ano vai também valer, e a equipa mantém o mesmo patamar, é uma equipa forte, porque perdes um jogador, vais buscar outros e tal, e as coisas ficam equilibradas, não é? Agora, eu vejo muitas equipas que praticamente nem jogadores polacos têm, mas eu olho para a qualidade e digo assim, também não há aqui melhor na Polónia. Por isso é que digo, e vou voltar a repetir, que o trabalho da Federação, em termos do futebol jovem, é fantástico, e que os clubes devem olhar também para isto como um exemplo. Eu não estou a dizer que não tem, eu sei que já ouvi dizer que há muito boas escolas em Poznan, Lech e outros clubes que têm muito boa escola de futebol, mas agora é preciso dar continuidade. Isto e, portanto, isto tem que se refletir nas equipas, no campeonato, nas equipas principais, no campeonato. E a Polónia, os clubes polacos têm que começar a ser competitivos ao nível europeu. Claro que isto não se faz num ano, nem em 2. Sim. Mas quando... Se calhar se pensarmos o seguinte, quando em vez de vendermos por 5, conseguirmos vender por 30, não é melhor? É melhor. Mas para vender por 30 você tem que jogar primeiro na Liga dos Campeões, etc. Pois. Por isso é preciso trabalhar muito melhor, é preciso trabalhar mais e melhor, ao nível da organização, ao nível da formação,
E então, daqui se calhar a 5, 6, 7 anos, em vez de estarmos a jogar a Conference League, vamos estar a jogar a UEFA e se calhar já não vendemos por 5, vendemos por 10. E assim sucessivamente. E depois, quando a gente já tem mais dinheiro, vai poder comprar jogadores melhores que vêm ajudar os que aqui estão. Porque comprar, compra-se sempre, não é? Claro. Então, esperamos que seja assim. Muito obrigado pelo seu tempo e espero que a gente possa conversar também sempre um prazer. depois dos próximos jogos da seleção e que Sempre um prazer. que você fale também um pouco mais do futebol aqui, que tenha mais conclusões. Então, muito obrigado Foi um mais prazer. uma vez. Foi um prazer e um privilégio. Foi um prazer para mim também. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.